Olá pessoal, vamos de mais notícias do Vasco, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Vasco empatou em 1-1 com o Atlético MG neste domingo, no Dia dos Pais, em São Januário, pela 19ª rodada do Brasileirão Betano. A rodada marca o encerramento do primeiro turno da competição. A partida foi equilibrada com chances para ambos os lados. Coutinho quase marcou, mas parou em duas grandes defesas de Everson. O Atlético também desperdiçou uma oportunidade incrível com Biel, que perdeu debaixo da trave, deixando escapar a vitória que parecia certa. O empate deixa o Vasco com 16 pontos, ainda em 17º lugar, dentro da zona de rebaixamento. A equipe perdeu a chance de ultrapassar o Vitória, que perdeu no sábado. Agora, o Gigante da Colina terá uma semana livre antes de enfrentar o Santos no Morumbis. Após o apito final, Felipe Coutinho avaliou o desempenho da equipe. O camisa 10 ressaltou o bom primeiro tempo e a postura de buscar o resultado, mas reconheceu o gosto amargo pela falta da vitória. Mais um jogo que deixa um sabor ruim. Fizemos uma grande partida, um grande primeiro tempo. Tomamos um gol muito cedo, buscamos o empate e não deixamos de jogar. Mais uma vez, não conseguimos a vitória que precisávamos. Vamos seguir trabalhando, disse. O Vasco saiu atrás logo no início com o gol de Gabriel Menino aos 38 segundos, mas reagiu rapidamente. Aos 18 minutos, Coutinho sofreu pênalti convertido por Vegete, igualando o placar. Com 16 pontos, o Vasco segue em situação delicada na tabela. O próximo confronto é contra o Santos, no domingo, no Morumbis, pelas esguazinhas da rodada. A expectativa é que o time aproveite a semana cheia para corrigir falhas e buscar a vitória que pode tirá-lo da zona de rebaixamento. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Foi o que ele falou? Sim. Foi. 1178. Então tá bom. O que vocês estão dando risada no Twitter aí? O que vocês estão dando risada no Twitter aí? Quem que tá dando risada no Twitter aí? Pô, quem que tá dando risada no Twitter que eu escutei? Quem que é? Gol do Cruzeiro. É o seguinte, obrigado a 7K, que eu sou embaixador. Eu tenho uma Kombi maravilhosa, a gente vai passear nesse Brasil inteiro com a Kombi Gavião. Vai ser um projeto maravilhoso que eu vou fazer com o Thiago da 999. Vai ser um projeto incrível. E eles me deram também essa máquina fotográfica aqui da Fujifilm. Tá aqui, ó. Essa que você tira a foto na hora, né? Aí você tira a foto na hora e você mostra. Sim. Que era Das legal. antigas. Obrigado aqui ao presente. Eu esqueci de falar que a minha filha mandou flor pra mim também. Ah, Você bacana. ganhou o quê do Alê? Eu ganhei um beijo. O quê? Um beijo. Ah, vai pro inferno ele. Sério, um beijo. Ah, um beijo? É, só hoje. Não, mentira. E ia ser às 2h. A gente ficou conversando ele até às esqueceu. 11 assim, ué, pai, é dia dos pais hoje, né? Eu falei, E você, dos seus filhos? Eu mandei mensagem, eu liguei primeiro, né, para eles, parabenizando. Tipo, agradecendo eles, né? Não, Por parabenizando filho de vocês. eles. Ah, que eles são pais, né? Eles são pais e por serem os filhos que são, dando alegria ao pai que sou. É. E aí Eu vi o depois que você eles fez pra eles. responderam. É. Responderam, o Oscarzinho lá nos Estados Unidos, o Osmar em Rio Preto. Eu vi o que você fez quando eles eram e crianças. você, o que você ganhou? A Luísa... Agradeceram. A Luísa mandou flor da Elite Flores, tá aí. Ela pagou. Ela falou, pai, paguei, não tem permuta não. É. Mas no cartão ela falou, pai, mas você esqueceu? É que eu tava de férias. E aí eu cheguei aqui, você não mandou meu dinheiro ainda. Eu falei, quanto é a mordida? Ah, 1.000 euros só. Eu falei, filho, é isso. Tá desgraça de filho, rapaz. Não, não. Ah, você tá de brincadeira, o que sabe? Você não tem filho, né? O Alê tá solteiro. Você não tem filho? Não, a Luísa vai casar. Você É não mesmo? tem filho? Olha, cara, eu não teria 1.000 Mas euros. você não quer ter filho? Não vou ter. Agora, eu não teria 1.000 euros pra mandar pra minha filha, não. Graças a Deus que você tem, né? Ah, graças a Deus não, graças a banda de Deus não trabalha pra Não. mim não, velho. Quem trabalha sou Graças eu. a você, graças a Não, você. Deus é bom demais, mas Deus não trabalha não. Deus dá as coisas pra... Não tem nada de Deus, não. Fabrício Bruno, 1-0, tá? Fabrício Bruno 1-0, mas agora o Fred Mercury. Agora o Flávio Amendo. Deixa eu falar uma coisa pra você aí. Ó, o Vasco tá numa fase, hein, Flávio? E amanhã, o donos da bola, vocês arrebentam aí, hein? Craque Neto, a situação não está muito boa para o Vasco, não, especialmente quando o assunto é Campeonato Brasileiro. A última vitória foi contra o São Paulo, antes da Copa do Mundo de Clubes, já são 5 jogos sem vencer. Embora o Vasco, no meio de semana, tenha se classificado, né, para as quartas de final da Copa do Brasil, que também levou um alívio para o torcedor, que hoje esteve aqui em São Januário, mas o estádio não estava completamente lotado, algo incomum para esse Vasco, que
começou o jogo praticamente perdendo. Com 37 segundos, o Gabriel Menino acertou um belíssimo chute e fez 1-0 para o Atlético Mineiro. Pelo menos o Vasco conseguiu reagir de uma maneira rápida e ainda aos 15 minutos, o Coutinho sofre um pênalti do Coelho, que o árbitro teve que ir ao VAR para validar. E aí, na cobrança, o Verratti desloca o Everson, faz 1-1. Na reta final do primeiro tempo, o Vasco tem duas grandes oportunidades. Uma com o Paulo Henrique, que ele desvia de cabeça. O Everson faz uma grande defesa e a bola ainda pega na trave. E na sequência dessa jogada, o Ryan também tem uma boa oportunidade, mas ele cabeceia para fora. Aí no segundo tempo foi um pouquinho mais moroso. Poucas chances dos dois times. O Vasco teve a melhor oportunidade da segunda etapa com o Coutinho, que ele intercepta um passe quase que na intermediária, sai na cara do Everson, mas finaliza mal, e aí o goleiro do Atlético também tem os seus méritos. E o Biel, que entrou na reta final do jogo também, junto com o Júnior Santos, e aí o Atlético cresceu nos minutos finais. O Biel também perdeu um golzinho ali que é difícil de perder. Se fosse um centroavante, talvez o Hulk, ele fizesse esse gol. Atlético que hoje aqui, é bom a gente frisar também, craque Neto e amigos, veio com alguns desfalques, jogadores preservados, porque na próxima quinta-feira o Atlético Mineiro tem o Godoy Cruz pela frente na Copa Sul-Americana, jogo que vai acontecer em Belo Horizonte, primeiro jogo das oitavas de final, enquanto o Vasco vai ter essa semana livre só para treinamentos. Vasco volta a campo no próximo domingo contra o Santos, confronto diretíssimo na luta contra o rebaixamento. Vocês falaram aí que o Cruzeiro fez um gol. Esse gol é muito importante para o Vasco também, porque hoje, se vencesse o jogo aqui, o Vasco sairia da zona do rebaixamento e fecharia aí esse primeiro turno fora do Z4, embora ainda tenha os jogos a fazer, tem algumas partidas atrasadas. Mas as palavras aqui que foram ditas pelos jogadores que passaram pela zona mista e também pelo Fernando Diniz na entrevista coletiva, parece que o discurso é muito semelhante. Todos eles batendo na tecla de que o Vasco tem criado, tem jogado bem em alguns jogos, mas não tem conseguido colocar a bola na rede. O próprio Verratti, que não costumava perder alguns gols, tem perdido alguns gols que, para ele, isso é também um pouco incomum. Então é necessário o Vasco corrigir esse rumo, especialmente no Brasileirão, Flávio, porque são só 16 pontos em 19 rodadas praticamente. Só que tem uma coisa, Flávio, fica comigo aí. Só que tem uma coisa, há um tempo que o Vasco está assim. Eu acho que a imprensa não, mas eu acho que o torcedor do Vasco não merece o time que tem. O Vasco é um dos maiores times do mundo. O Vasco, para mim, depois do Flamengo, o Corinthians, é o time que mais torcida tem, meu irmão. Isso no meu entendimento. Tem gente que pensa diferente e tem aí. O Vasco é incrível. Só que o Vasco, Godoy, Tel e também Quesada, há um bom tempo briga só para não cair. É verdade. É um bom tempo. Por que isso, Tel? Porque o Vasco foi mal administrado Durante os últimos 15 anos. Exatamente, nos últimos anos. Caiu no conto do Vigário. São quatro rebaixamentos. Sim, quatro rebaixamentos. Quatro. E só não caiu no ano passado porque o Fortaleza ganhou o Santos perdeu em casa pro Fortaleza, se não era para... Isso. Não foi isso? Isso. Se o Santos ganha, cairia o Vasco. Seria o quinto rebaixamento do Vasco, da história do Roberto Dinamite. Armou uma SAF totalmente errada e todo mundo sabia que não ia dar certo. 777, né? Era só pegar o histórico da 777. Tá lá o Pedrinho agora, tentando fazer um bom trabalho, sem dinheiro e muito pressionado. A gente sabe que no Vasco também existe uma oposição muito forte. Então, em vez de todo mundo se unir de repente para salvar o Vasco está nessa briga aí. O Vasco vai brigar até o fim do campeonato para não cair. Então vamos lá. Ô Flávio, amanhã vocês têm os donos da bola para arrebentar a boca do balão, mas é muito pouco o que o Vasco está fazendo em relação à permanência do Vasco na primeira divisão de novo, cara. Precisa de mais, craque Neto, precisa de um pouquinho mais. Acho que os jogadores dentro de campo também têm essa ciência e o próprio técnico Fernando Diniz, ele vem falando constantemente sobre isso, que a partir do momento que a bola entrar, o Vasco vai deslanchar, mas esse momento está demorando muito para chegar. E aí pode ser muito tarde lá na frente, até porque a gente teve hoje a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, o primeiro turno ele foi finalizado. Óbvio que alguns times ainda têm jogos a fazer, mas num contexto geral, esse é o sentimento. E craque Neto, antes de eu me despedir, uma informação importante, duas na verdade. Para o jogo contra o Santos no próximo domingo, o Fernando Diniz ele não vai ter o seu artilheiro. Pablo Verratti recebeu hoje o terceiro cartão amarelo aqui, está suspenso, não joga. Por outro lado, ele vai ter o retorno do Lucas Piton, que hoje cumpriu suspensão e que é um dos principais nomes desse time do Vasco. Você falou no início sobre aquela questão envolvendo o Coutinho na reta final do primeiro tempo. Foi um lance com o Verratti
que ele dá um drible, se eu não estou enganado era o Alan Franco, ele sai da marcação do Alan Franco e ele faz uma enfiada de bola para o Verratti, mas o Verratti se movimenta de uma maneira diferente. E aí ele ficou louco, aí ele não ficou, não escondeu a insatisfação dele, inclusive na reta final do primeiro tempo, quando acaba o primeiro tempo, antes de ir para o vestiário, o Hugo Moura, que falou aqui com a gente também na Zona Mista, ele abraça o Coutinho, ele leva o Coutinho na direção do vestiário, e ele falou que são coisas do jogo, ele ficou incomodado, mas faz parte Flávio. também. E é claro que a gente entende isso, vocês aí Flávio. também muito bem. Flávio, quantos gols tem o Coutinho depois da volta dele? Não tem 6. Não tem. E hoje ele perdeu talvez a principal oportunidade do jogo, quando ele intercepta o passe e sai na frente do Everson. O cara só tá reclamando, o cara veio, trouxe mais 2 jogadores, não tá jogando nada. Era o cara da zona 14 do Tite, não tem 6 gols com a camisa do Vasco. E também, aí o Croissant que foi embora, né? O cara gostar de mijo, não é? O cara gostar de mijo lá, o Paier. Vai saber. Né? Vai saber. Ô Flávio, até amanhã nos Donos da Bola, arrebenta aí. Valeu, irmão. Tá sendo processado. Obrigado, craque Neto. Sempre um prazer, irmão. Abraço a vocês. Vamos lá, segura a bola aí, ô Theo José. Opa. Que isso, Theo, você era goleiro, hein? Vamos lá. O São Paulo, vamos voltar a classificação. Falar em goleiro, o Carlos Miguel tá vindo pro Palmeiras. Então, os caras estão falando. Vamos lá, coloca a classificação aí, ó. Flamengo 40. O Flamengo, acho que não perdeu nenhum jogo no Maracanã. E eu acho que só sofreu 2 gols. Só lá, só tem 2 derrotas. Só 2 gols lá. 25 de Cruzeiro saldo. 40, que tá vencendo o Santos. Palmeiras 36 com 2 jogos. 1 jogo a menos que o Flamengo e 2 jogos a menos que o Cruzeiro. O Bahia fazendo uma campanha maravilhosa aí, ontem empatou o jogo, poderia ter vencido. Rogério Ceni ficou bravo. 30 pontos, né? Aí você tem o Botafogo 29, 5-0 no Fortaleza. Mirassol 28, que perdeu para o Flamengo. O São Paulo ganhou de 2-0 da equipe do Vitória. O Bragantino 27 pontos, que perdeu de 3-1, se eu não estiver errado, para o Internacional. Isso. Jogando em casa, acho que é a 7ª derrota consecutiva do Bragantino. Fluminense 24, o 4º melhor do mundo, está com 24 pontos. O Atlético Mineiro empatou, e que empatou com o Bahia. O Atlético Mineiro que empatou com a equipe do Vasco. Aí você tem o Internacional que ganhou 24, Ceará que perdeu 22. O Corinthians que vai jogar amanhã em Caxias do Sul vai para 9º lugar, se ganhar, vai para 25 pontos. O Grêmio com 20. O Santos que joga agora está com 18. O Vitória que perdeu está com 18. O Vasco caindo com 16. O Fortaleza caindo com 15. O Juventude caindo com 11. E mesmo se vencer o jogo vai para 14. E o Sport que já caiu. Vasco da Gama, semana definidora para a chegada do zagueiro Carlos Cuesta e muito mais aqui nesse Acorda Vascão que chega para você nessa manhã de segunda-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Vascão. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o 2º vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o 3º e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você amigo torcedor vascaíno que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Sem a sua ajuda aí do outro lado, o canal do Gigante Vasco não vai a lugar algum. Então, vambora, amigo. Vambora junto, porque estamos inclusive perto aí da marca dos 162 mil inscritos e a sua inscrição é fundamental para que o canal do Gigante Vasco chegue a essa marca tão importante. Show? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, como sempre, após uma rodada de Campeonato Brasileiro, falando sobre o Brasileirão. Tá aparecendo aí na imagem a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro para você, amigo torcedor vascaíno. Hoje, segunda-feira, a última partida dessa 19ª rodada acontecerá.
Juventude e Corinthians se enfrentarão no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. O Juventude hoje é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro, mesmo vencendo não ultrapassa o Vasco na tabela de classificação, e o Corinthians é o 13º colocado do Brasileirão hoje, com 22 pontos, a 6 pontos à frente do Vasco. Vencendo vai a 9, perdendo permanece com a mesma distância do nosso Cruz Maltino. Após essa 19ª rodada, o Vasco da Gama permanece dentro da zona do rebaixamento e vê os adversários à sua frente se afastando dessa zona da confusão. O Santos, que há 2 rodadas atrás estava abaixo do Vasco dentro do Z4, após 2 vitórias seguidas conquistadas, hoje é o 14º colocado, dando uma respirada bem legal no Brasileirão. O Grêmio hoje é uma equipe que está ali pertinho. Ontem, inclusive, perdeu para o Sport. A primeira vitória do clube pernambucano no Campeonato Brasileiro aconteceu contra o Grêmio dentro da arena. Um sério e forte candidato aí também à luta pelo rebaixamento até o final do campeonato, a equipe gaúcha. O Vitória também é uma equipe que está ali na zona de confusão e perdeu o jogo deste último sábado para a equipe do São Paulo dentro do Morumbi. Então, amigo vascaíno, parece que nesse momento o Campeonato Brasileiro vai se afunilando. Os clubes vão definindo mais ou menos quais serão os seus objetivos até o final do ano. E parece que os últimos 7 ou os últimos 6 hoje do Campeonato Brasileiro, todos estão nessa zona da confusão. O Vasco ainda tem a vantagem de ter 2 jogos a menos em comparação ali, por exemplo, ao Vitória, 1 jogo a menos em comparação ao Grêmio, 2 jogos a menos em comparação ao Juventude. Pontos com toda certeza importantes para o futuro. Jogo a menos do Vasco, 1 é contra o Juventude jogando em Caxias do Sul e o outro contra a equipe do Bahia jogando dentro de São Januário. São 6 pontos hoje que o Vasco da Gama tem que buscar nessas 2 partidas para dar uma aliviada nessa situação. Hoje, pensando na possibilidade de uma vitória do Vasco nesses 2 jogos que estão atrasados, o Vasco estaria com 22 pontos, perto ali da 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, né? Mas a situação hoje não está nada fácil. O Vasco vem de 5 partidas seguidas sem vitória. É uma derrota, um empate contra o Grêmio, contra o Atlético Mineiro ontem em São Januário. Uma derrota para o Mirassol em São Paulo pelo placar de 3-2. Um empate contra a equipe do Internacional. Além disso, também tivemos um empate contra o Grêmio em São Januário e também uma derrota para o Botafogo pelo placar de 2-0. A última vitória do Vasco da Gama jogando pelo Brasileirão foi no dia 12 de junho. Amanhã completará exatamente 2 meses da última vitória do nosso Vasco da Gama jogando no Campeonato Brasileiro deste ano. Uma vergonha, um absurdo. Um clube como o Vasco não pode ficar 2 meses sem vencer uma partida de Campeonato Brasileiro, e não à toa, né? Esse momento tão difícil justifica a atual colocação do nosso Cruz Maltino na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Ontem, o Vasco não jogou de fato tão mal, muito pelo contrário, o Vasco foi bem, disputou, competiu, foi superior, mas não conseguiu sair com os 3 pontos. Deixe sua opinião nos comentários se você confia numa virada de chave. E falando ainda sobre a partida de ontem, algo que me revoltou muito após o jogo foi essa imagem que aparece aí a você neste momento. Essa imagem, amigo, é da panturrilha do lateral direito Paulo Henrique, o PH, que inclusive foi substituído da partida de ontem ali no finalzinho do segundo tempo, dando a sua vaga para o lateral esquerdo Vitor Luiz. PH ele sai após um lance com o zagueiro Lianco. O Lianco é um jogador completamente desnecessário, um jogador completamente desequilibrado, um jogador agressivo, fora do tom. E é um absurdo ver que ontem, após todos os lances do zagueiro Lianco, ele sai da partida sem tomar sequer um cartão amarelo. Isso é completamente surreal. E ele ainda faz exatamente isso na panturrilha do Paulo Henrique. Essa marca, amigo, é a marca das travas da chuteira do Leão. Não teve amarelo, não teve VAR, não teve absolutamente nada. Um lance que tirou o Paulo Henrique do jogo. Ele, inclusive, ontem sai até mancando dentro de São Januário. De tanta informação é que, a princípio, ele não preocupa para o próximo jogo. E que bom que não preocupa para o próximo jogo. Um absurdo ver uma imagem como essa.
uma atitude como essa do zagueiro Lianco do Atlético Mineiro, né, amigo? Mas vamos embora prosseguir com o vídeo. Vamos embora falar sobre essa semana em si, que será uma semana bastante agitada, bastante movimentada, uma semana de muita expectativa para o torcedor vascaíno. A começar aqui primeiramente com a informação que tivemos ontem, ainda durante a partida entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro, que é relacionada ao zagueiro João Vitor, né? Uma grande surpresa. Ainda durante o jogo, o jornalista André Hernan trouxe a informação que o João Vitor hoje é um atleta que pediu para deixar o Vasco da Gama. O motivo, inúmeras críticas, né, que a torcida do Vasco vem colocando sobre ele, principalmente a pressão por parte do torcedor Cruz Maltino. Ontem, mais uma vez, as arquibancadas de São Januário ecoaram vaias ao zagueiro João Vitor, e muito merecida, não pela atuação em si, mas pelo seu histórico. O João Vitor é um jogador que, infelizmente, tem um histórico bem negativo. Eu não acho o João Vitor esse zagueiro ruim, ele vem de atuações muito ruins, isso é de fato uma verdade, mas não é um zagueiro ruim, é um zagueiro jovem, rápido, intenso, moderno, né? Um atleta da posição bem moderno, inclusive. Um jogador que eu acho que tem um futuro bem legal, mas não encaixou no Vasco, muito pela sua postura. E ontem a gente teve essa informação através do jornalista André Hernan, que após um pedido da sua família, ele hoje pediu para deixar o Vasco da Gama. O próprio Fernando Diniz ontem foi questionado sobre isso na entrevista coletiva, negou a informação, até falou sobre a importância que o Fernando Diniz acredita o João Vitor ter para o Vasco da Gama, um jogador bom, um jogador de qualidade. Ele confirma sim que até pela qualidade que o João Vitor tem, é um atleta que chama a atenção do mercado da bola, e outros clubes vêm sim em direção ao Vasco para tentar a negociação do zagueiro, mas ele negou qualquer possibilidade hoje do João Vitor sair, pelo menos a um desejo dele, né? Até porque a própria informação do jornalista André Hernan é que a situação está nas mãos do técnico Fernando Diniz neste momento, e o Fernando Diniz ontem na entrevista coletiva deixou muito bem claro que conta com o João Vitor e acredita que ele é um grande zagueiro, vê inclusive no jogador muito potencial. E ainda ontem, na parte da noite, o canal Atenção Vascaínos complementou essa informação, trazendo a notícia de que o zagueiro João Vitor tem hoje uma proposta do CSKA Moscou da Rússia. O clube russo colocou na mesa um valor de 4,5 milhões de euros. Tem essa proposta pronta para entregar ao Vasco da Gama pela compra dos direitos econômicos do zagueiro João Vitor, tá, amigo vascaíno? É importante trazer aqui a vocês, essa proposta ela ainda não chegou na mesa do Vasco da Gama, é uma proposta que foi colocada diretamente nas mãos do João Vitor. Primeiramente, o clube russo tratou diretamente com ele e o seu empresário. Inicialmente, o João Vitor demonstrou muito interesse em fechar com o clube russo, e essa proposta, a partir do aval do João Vitor, estará sendo encaminhada durante esses próximos dias ao Vasco da Gama, tá? É importante lembrar que o Vasco paga ao Benfica para comprar os direitos econômicos do João Vitor 6 milhões e 300... Perdão, falei o valor errado. O Vasco paga ao Benfica para ter o João Vitor 6 milhões de euros, 32 milhões de reais. Entretanto, no contrato há 2 gatilhos que podem fazer com que esse valor chegue a 8 milhões de euros, ou seja, um valor fixado de 32 milhões de reais, que pode chegar a 50 milhões e 800 mil. O valor hoje que o CSKA Moscou está disposto a investir é de 4,5 milhões de euros, um valor abaixo daquilo que o Vasco pagou ao Benfica no contrato para tê-lo. Volto a repetir, Vasco pagou 6 milhões de euros fixos, já colocou mais 1 milhão de euros nessa negociação, porque é surreal, né? No contrato, o João Vitor, o Benfica ganha 1 milhão de euros nos anos de 24 e 25, com o Vasco ficando na Série A. O Vasco ficou na Série A no ano passado, o Benfica colocou mais 1 milhão de euros no bolso. O Vasco tende a ficar nesse ano, mais 1 milhão de euros no bolso do Benfica, aí você está em contrato. Então, assim, o João Vitor, de fato, é um jogador que vai custar aos cofres do Vasco 50 milhões e 800 mil, 8 milhões de euros. Hoje, a proposta que chega da Rússia é de 4,5 milhões. Quase metade do valor. É, de fato, muito abaixo daquilo que o Vasco pagou. Entretanto, é importante dizer, o Vasco paga um valor bem inflacionado, completamente nada a ver, porque o Vasco pagou de acordo com aquilo que o João Vitor vale. Importante falar sobre isso. E o ponto 2 que é importante falar. Será que o Vasco da Gama vai conseguir pelo João Vitor
um valor acima de 4 milhões e meio de euros. Hoje, 4 milhões e meio de euros gira aí, meu amigo vascaíno, algo em torno de 25, 28 milhões de reais. Eu acho que 28 milhões de reais pelo João Vitor é uma proposta muito boa. O máximo que o Vasco poderia fazer é chegar a 5 milhões de euros. Algo em torno de 30, 31, 32 milhões de reais. Aí sim, eu acho que seria um valor interessantíssimo para o Vasco conseguir a venda em definitivo do jogador. Concorda? O certo é, os russos estão dispostos a comprá-lo. A proposta será entregue ao Vasco da Gama. E veremos o que irá acontecer. Mas há uma possibilidade bem real e iminente do João Vitor sair em direção ao futebol russo. Deixa aí a sua opinião nos comentários. E automaticamente, amigo, toda essa movimentação de mercado não é à toa, né? Por quê? O Vasco terá uma semana muito importante para definir a chegada do Carlos Cuesta. Carlos Cuesta é um jogador com características bem semelhantes ao João Vitor. Jogador com uma estatura semelhante, com uma idade semelhante. Só que, ao meu ver, o Carlos Cuesta é mais jogador do que o João Vitor, que é um jogador mais rodado, tem um mercado europeu, um atleta que se destacou na Colômbia. Aí depois da Colômbia foi para a Liga Belga, passou muitas temporadas na Bélgica se destacando. E agora passou um ano no Galatasaray que não, de fato, deu certo. Diferente do João Vitor, que saiu do Corinthians, não muito bem. Parou no Benfica, bateu lá, não deu certo e já voltou ao Vasco. Um jogador bem menos rodado foi o zagueiro João Vitor. E a gente sabe que, assim, o jogador sul-americano para a posição de zagueiro é diferente. Eu falo em exceção ao brasileiro, né, que também é um sul-americano, mas eu falo de colombiano, paraguaio, chileno. Eu acho que jogador de zaga, de linha defensiva, tem que ser esses caras, sabe, de mais garra, mais pegada. Zagueiro mesmo. A gente vê aí Gustavo Gomes sendo um grande zagueiro paraguaio. Jogadores, parece que sul-americanos, em exceção ao Brasil, tem mais garra para atuar no sistema defensivo. O nome do Carlos Cuesta é um nome que me interessa demais. Interessa também a diretoria Cruz Maltina, até para ser esse reforço para o sistema defensivo, pensando sim na possibilidade de uma saída do João Vitor. E é importante trazer. Preço hoje que o Spartak Moscou está disposto a pagar pelo João Vitor é de 4 milhões e meio de euros. O preço hoje que o Vasco colocou na mesa do Galatasaray para ter o Carlos Cuesta é de 5 milhões de euros. É vender o almoço para pagar a janta, vender o João Vitor para pagar o Carlos Cuesta, tá? E essa semana é uma semana muito definidora. O certo é, o Carlos Cuesta está sim de malas prontas, não especificamente para o Brasil, para o Vasco. Por quê? Pois outros clubes também estão interessados. Quando eu digo que o Carlos Cuesta está de malas prontas, é que o jogador já tem a convicção de que não ficará mais no Galatasaray, ele não ficará no clube turco, está completamente fora dos planos do Galatasaray para a próxima temporada e é alvo de muitos clubes, tá? Tem muitos interessados no futebol do Carlos Cuesta. Um jogador jovem, gente, de 26 anos de idade, jogador de seleção colombiana, jogador de Copa América, atleta hoje que está sendo preparado para ser o titular da Colômbia na Copa do Mundo. Não é qualquer atleta, é um jogador muito valorizado no mercado que muitos clubes estão interessados. Isso é bom, mas é um empecilho. Informações é que o Spartak fez já a proposta de empréstimo para ter o Carlos Cuesta, uma proposta de empréstimo com opção de compra no valor de 5 milhões de euros, algo que não interessa muito ao Galatasaray, porque o clube turco quer uma venda em definitivo, essa é a informação. O máximo que o clube turco faz é um empréstimo com obrigação de compra no final do contrato, diferente do que o Spartak Moscou colocou na mesa, tá? O Vasco já entrou na disputa, o Vasco já formalizou a proposta, o próprio Carlos Cuesta até vê com bons olhos, sim, a atuar no futebol russo, mas após a chegada do Vasco da Gama nas negociações, a informação é que o atleta ficou um pouco mexido e não ainda bateu o martelo sobre o seu futuro. É um jogador interessantíssimo, o mais hoje alto alvo, né, da diretoria Cruz Maltina na janela de transferências. O Andrés Gomes é um nome que já está praticamente fechado, já é um acordo verbal, é aguardado aqui no Rio de Janeiro nesses próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato, e após ter fechado com o Andrés Gomes, o próximo alvo é exatamente o zagueiro Carlos Cuesta. Um baita nome, um nome que o próprio Edmar Lopes buscou, avaliou, gostou e formalizou uma proposta. Então, semana de definição, tanto para a possível saída do zagueiro João Vitor, quanto também
para uma chegada do zagueiro Carlos Cuesta. Boa noite. Se você é a favor dessa saída, dessa troca aí, né? Sai João Vitor e vem Carlos Cuesta, deixe sua opinião nos comentários, que eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo, tá? Dessa segunda-feira. Conto muito com você aí nos próximos vídeos que teremos ainda durante essa segunda. Tem o Fala Gigante já à tarde. Temos também o Boa Noite Gigante na parte da noite. E hoje um recado rápido a vocês, tá? Às 10h15 da noite, eu, Lucas, estarei participando lá do time da BTB Esporte. Tem muita gente que curte, né? Não apenas o canal em si, mas a minha pessoa. Então, 10h15, hoje começa a Copa Sérgio. A Copa Sérgio é uma Copa de jornalistas aqui do Rio de Janeiro. Tem a Rede Globo, SBT, a Cazé TV. E esse ano eu estou participando lá no canal da BTB Esporte. É o meu time, estarei junto com eles. Então, às 10h15 da noite, 10h15 não, 11h15 da noite, entrando em campo com o time da BTB. Então, de olho na reta decisiva da temporada, o Vasco intensifica sua movimentação no mercado em busca de reforços pontuais. A diretoria, liderada por Pedrinho, definiu como prioridade a contratação de um zagueiro. A meta é clara: elevar o nível do elenco e garantir mais solidez na defesa. Com a aval de Fernando Diniz, a cúpula vascaína entende que a chegada de um defensor experiente pode ser o diferencial. A busca tem sido criteriosa, levando em conta características técnicas, perfil tático e capacidade de adaptação imediata ao futebol brasileiro. Cabe destacar que, recentemente, o Vasco fechou a contratação de Andrés Gomes, que estava no Rennes, da França. O atacante é aguardado nos próximos dias, no Rio de Janeiro, para assinar contrato e dar início à sua trajetória com a camisa do Gigante da Colina. Ativo na janela de transferências em busca de um zagueiro, o Vasco segue interessado em Carlos Cuesta, do Galatasaray. Segundo informações divulgadas pela imprensa turca, o CRVG revisou a oferta pelo defensor colombiano e avançou na negociação. Ainda de acordo com o jornalista turco, o jogador já teria dado sinal verde para defender o Cruz Maltino. Com isso, a tendência é que Gigante da Colina dê mais um passo para definir os detalhes para contar com o reforço o mais rápido possível. Destaque da seleção colombiana, Carlos Cuesta tem bons números na carreira. Atuando no Galatasaray desde fevereiro deste ano, o zagueiro foi convocado recentemente para disputar as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Para o desafio deste domingo, contra o Atlético Mineiro, o Vasco de Fernando Diniz não poderá contar com Lucas Piton, suspenso. Dessa forma, de acordo com informações divulgadas por Vene Casagrande, Pumita Rodrigues será improvisado na lateral esquerda. O Gigante da Colina deve entrar em campo em São Januário com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Pumita Rodrigues, Hugo Moura, Tchê e Coutinho, Rayán, Pablo Vegetti e Nuno Moreira.